Bom, questão número 13, questão belíssima aí que envolve geometria, né? O espaço amostral é geométrico. Ele falou que tem um triângulo equilátero com lado 3. E aí eu seleciono aleatoriamente um ponto do triângulo. Pode ser aí nas arestas ou no interior. Selecionando aleatoriamente um ponto aí no interior do triângulo, qual é a probabilidade da distância desse ponto a cada um dos vértices ser maior do que 1. Então eu quero saber qual é a probabilidade da distância a cada vértice ser maior que 1. Interessante, bem interessante a questão. O que a gente tem que pensar para conseguir ver o desenho que serve, né? Você viu que nesses casos geométricos a gente tem que pensar aí, como está no plano, pensar em área. Eu tenho que ver qual é a área total, e a área total vai ser a área do triângulo, né? Que eu escolhi um ponto do triângulo, e isso é o caso dos totais, e os casos favoráveis é você ver a área que satisfaz o que o enunciado está pedindo. Então, basicamente, você tem que fazer a resposta é a gente fazer a área que eu quero sobre a área do triângulo. Ou, uma coisa que a gente vai ver que vai ser necessário, se fizer indiretamente, né, que seria um método destrutivo, a gente precisa fazer 1 menos a área que eu não quero sobre a área do triângulo. Pode ser assim, diretamente é assim, indiretamente daquele jeito. O 1 no caso, né, porque em probabilidade o total é 1. E aí eu tiro ali da probabilidade que eu não quero, que é fazer a área que eu não quero sobre a área do triângulo. Pois bem, aí você vê que aqui no meu desenho, no triângulo equilátero de lado 3, eu fiz aqui uns pedaços de círculo. E é isso que é necessário. Como é que você estabelece geometricamente região que tem distância maior ou menor que um determinado número em relação a um determinado ponto? Então, imagina esse vértice. Como é que eu delimito aqui no plano os lugares que têm distância maior que 1 em relação a esse ponto? Para eu conseguir isso, o que eu preciso é traçar uma circunferência de raio 1. Então eu tenho um ponto. Se eu traço uma circunferência centrada nesse ponto de raio 1, eu acabei de estabelecer aqui no plano regiões. Quem estiver dentro do círculo tem distância menor que 1 em relação a esse ponto. Quem estiver fora do círculo tem distância maior que 1. E quem está sobre a circunferência tem distância igual a 1. Então, se o enunciado quer que a distância do ponto escolhido aleatoriamente seja maior que 1 em relação a esse vértice, então o que eu estou dizendo para você é que essa região aqui, que está dentro do triângulo e dentro da circunferência centrada aqui de raio 1, essa região não pode. Então nenhum ponto, esse ponto aqui por exemplo, ele vai falhar. Porque como esse ponto está dentro do círculo aqui de raio 1 centrado nele, a distância daqui para cá vai ser menor que essa distância, ou seja, menor que 1. Então essa região aqui está fora, porque essa região aqui não vai respeitar a distância maior que 1 em relação ao vértice de cima. Como isso tem que ocorrer para cada vértice, então eu tenho que desenhar aqui um pedaço de circunferência para esse vértice aqui e para esse vértice aqui. Então foi isso que eu fiz. Aqui um arco de circunferência centrada no vértice de cima, centrada no vértice da esquerda, centrada no vértice da direita. Aí eu tenho nem essa região, nem essa região, nem essa região servem. Porque nessa região eu furo a distância em relação ao de cima. Nessa região eu furo a distância em relação à esquerda. E nessa região eu furo a distância em relação à direita. Então qual é a região que serve? A região que serve, na verdade, é essa aqui, ó. Essa área chorada, essa aqui,
vai ser, deixa eu apagar aqui e escrever, essa aqui vai ser a área que eu quero. Então, a resposta, se eu fosse fazer assim diretamente, teria que fazer essa área e dividir pela área do triângulo. Mas repara que eu não vou fazer diretamente, porque a área disso aqui a gente não tem fórmula diretamente. O que é mais fácil, na verdade, é a gente calcular as áreas que a gente não quer. Porque isso aqui é um setor. Então eu tenho aqui uma soma do que eu não quero, eu tenho 3 setores. E ainda fica bonito, né? Porque são 3 setores de 60 graus, né? Porque estamos falando de um triângulo equilátero. Então 3 setores de 60 graus, você está pegando 3 fatias de pizza de 60 graus e juntando. Se eu juntar 3 fatias de 60 graus, na prática eu vou ter um semicírculo, né? Tem aqui 60, 60, 60. No total aqui eu vou ter 180. Então, fazendo indiretamente, a probabilidade então aqui vai ser 1 menos a área do semicírculo sobre a área do triângulo. Que semicírculo é esse? Isso aí é um semicírculo de raio 1, né? Então, ó, probabilidade aqui vai ser 1 menos semicírculo de raio 1. É π vezes 1 ao quadrado sobre 2. O círculo é πr ao quadrado, mas como é metade, sobre 2. Isso aqui sobre a área do triângulo. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora dá uma ajeitadinha aí, né? Porque aqui vai ficar... vai subir esse 4, vai cortar com 2 ali, então em cima vai ficar 2π sobre 9. Isso aqui vai ser 1 menos 2π sobre 9 raiz de 3. É isso aí. Essa é a probabilidade pedida. A probabilidade de, na hora da escolha de um ponto aleatório do triângulo, eu ter distância a cada um dos vértices maior que 1, que é justamente a probabilidade de eu estar na região aí azul. Beleza? Valeu!